Então, já estamos gravando a nossa aula de hoje, aula 1. Vou aqui começar a nossa apresentação para nós começarmos aqui com o nosso curso de Direito Societário. Você está apresentando, deixa eu girar aqui. Direito Societário. Então, nós estamos aqui diante dessa importante matéria para o advogado. Eu não estou dizendo que seja importante porque eu ministro essa matéria, não. Porque vocês verão a importância que tem o direito societário e é imprescindível a presença de um advogado na hora que se abre uma empresa, uma firma, seja ela possuindo a característica que possui. Muito bem? Como eu falei no começo da aula, contabilista, contadores e advogados numa empresa, eles são indispensáveis. Então, direito societário é a nossa primeira aula aqui, que vai falar sobre os aspectos históricos. Então, aqui. Então, eu estou diante do fundamento histórico para fazer vocês entenderem que, antes da gente iniciar qualquer disciplina, para que o aluno possa entender todo o corpo da matéria, todo o corpo da disciplina, ele precisa de um alicerce. Como se constrói uma casa, você começa pelo alicerce. Aqui a gente começa pelo fundamento, o pilar, ok? Então, está aqui o fundamento histórico do direito societário. Vamos verificar de onde veio essa importante disciplina. Está aqui. Então, bem, nós temos aqui a teoria dos atos de comércio do direito brasileiro, que estava consagrada onde? Bem, os atos de comércio da economia brasileira, ela começou lá no Brasil Império. Estava consagrado no direito comercial de 1850. Só que, pessoal, a economia, o comércio, as relações econômicas, comerciais, elas são dinâmicas, elas são vivas. Então, houve a necessidade do direito comercial se renovar, se aprofundar, se atualizar. Muito bem? Então, com a reforma do Código Civil, que ocorreu em 2002, foi colocado um relevante capítulo no Código Civil, onde revogou-se uma parte do Código Comercial. Eu vou pedir até a vocês que leiam o artigo pertinente no Código Civil daqui a pouco, para que a gente possa fundamentar e vocês verificarem como efetivamente foi feita essa mudança e essa revogação. Qualquer dúvida, por gentileza, vocês me parem aí. Bem, observação. Temos aqui observação. Nós temos aí, tá? No caso brasileiro, nós temos aí o nosso código, a gente já viu que é de 1850, só que, como eu havia falado anteriormente, a primeira parte do Código Comercial ela foi revogada. Muito bem, e entrou em vigor o artigo 2045 do Código Civil de 2002, que sofreu o quê? Que sofreu forte influência da teoria
dos atos de comércio. Então, vou pedir a vocês que leiam para mim o artigo 2045 do Código Civil. Alguém pode ler? Eu posso ler aqui, eu estou com o Código Civil, mas eu gostaria que vocês lessem o artigo 2045. Alguém pode ler aí? Se alguém puder, eu esqueci meu código lá no serviço. Alguém vai ler? Se não puder, a gente lê aqui. Ó, revogam-se a lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, Código Civil, e a parte primeira do Código Comercial, Lei número 556, de 25 de junho de 850. Então, o artigo 2045, ele está revogando o Código Civil, que era lá de 1916, e também está revogando a parte primeira do Código Comercial, que é a Lei número 556, de 25 de junho de 1850. Muito bem? Então, esse artigo aí, ele demonstra para a gente, ele fala para a gente exatamente o que nós estamos dizendo aqui, né? Então, no Brasil, o Código Comercial de 1850, cuja primeira parte é revogada com quê? Com a entrada em vigor do Código Civil de 2000. Muito bem? Está contemplado no artigo 2045. Sofreu o quê? Sofreu forte influência da teoria dos atos de comércio. Ok? Então, veremos aqui, adelante, dizendo aqui o seguinte. Olha, o antigo Código Comercial, que era a lei número 5.556, de 25 de junho de 1850. O artigo do Código Comercial de 1850 tornou-se defasado e teve o quê? Sua maior parte revogada em 2003, quando entrou o quê? Quando entrou em vigor o novo Código Civil, que é a Lei de 10.406 de 02. Então, o Código Civil nosso, o anterior, é de 1916. O atual é a Lei 10.406/02, que revogou, tá certo? Que revogou a parte primeira do Código Comercial, para dar uma reciclada nos atos de comércio do sistema econômico da economia brasileira. Por isso que eu destaquei como importante esta abordagem. Bem, agora nós veremos exatamente o que é a nova teoria da empresa que emergiu, que nasceu no Código Civil de 2002. E de onde foi tirada, de onde que o legislador pátrio tirou essa nova teoria da empresa? Então, está aqui. Bem, a nova teoria da empresa, ela é baseada em 3 institutos relevantíssimos, que são
que é o Instituto do Empresário, da Empresa e Estabelecimento Comercial. Estabelecimento comercial, que sofreu o quê? A influência do Código Civil italiano de 1942. Então, nós estamos vendo que a nova teoria da empresa, seja bem-vindo, meu amigo Rodrigo, a nova teoria da empresa que está figurando no Código Civil, na Lei 10.416 de 2002, ela é oriunda, ela veio do Código Civil italiano. É uma inspiração, foi inspirada no Código Civil italiano de 1942. Agora, embasado no direito italiano, no Código Civil, vamos ver agora o que seria exatamente a definição de empresário, de empresa e de estabelecimento comercial que está contemplado na Lei 10.416, o novo Código Civil. Bem, tal como no Códice Civil, ou seja, no Código Civil italiano, a empresa, o conceito de empresa, a definição legal, a sua fundamentação legal, ela foi disciplinada no seu perfil subjetivo, estabelecendo que o artigo 966 do Código Civil de 02. Alguém pode ler para a gente aí ou não? Ou quer que eu leia também? O Código Civil, artigo 966. Eu posso ler, professor. Opa, Lucas, beleza, meu amigo? Show de bola. Então, faça essa gentileza. Lê para a gente aí o que diz o artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Muito bem. O caput está aqui. Então, está aí, o Lucas leu para a gente aqui, que, na verdade, é o que está aqui. Eu pedi de propósito para que vocês pudessem ler, para ir se familiarizando com a nossa matéria e com a legislação, que eu disse a vocês. Quando se abre uma empresa, é de capital relevância você ter um advogado que tem que redigir o contrato social, se for uma limitada, o estatuto social, se for uma sociedade anônima, e também, de capital relevância, um contabilista, um contador, porque advogado e contadores sempre têm uma relevante função dentro de uma firma, dentro de uma empresa. Então, diz o artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Olha como o caput do artigo ele é peremptório, que diz que exerce o quê? Profissionalmente atividade econômica. Esse profissionalmente, ele quer dar a gente uma conotação de que o empresário, para ele ser sujeito de direito, para ele ser sujeito de obrigações, receber as benesses da legislação comercial, do direito empresarial, ele tem que estar formalizado, ele tem que ser
profissional para exercer o quê? A atividade econômica, o seu operacional, a sua atividade operacional para que ele possa atingir o objeto social da sua empresa. Muito bem. E o quê? E de forma organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Bem, nós queremos ser empreendedores, temos uma ideia e queremos o quê? Converter esta ideia num fato concreto, numa realidade econômica e financeira, para que eu possa implementar esta ideia, ser um empreendedor, eu tenho que obedecer o artigo 966 do Código Civil, que é o que eu tenho que exercer de forma profissional a minha atividade econômica organizada para que eu possa o quê? Possa produzir bens e serviços para atender a demanda econômica e social do mercado e da sociedade. Muito bem? Então, é importantíssimo esse profissionalmente aí, porque não é de forma clandestina, não é informalmente que eu vou ser considerado empresário. Muito bem? A gente vai ver isso mais a miúde ao longo do nosso curso. Então, vamos continuar aqui. Bem, Epa, entrei errado aqui. O que é uma empresa? Deixa eu voltar aqui. Eu entrei aqui no Canva aqui sem querer. Então, pessoal, o que é uma empresa de capital relevância para que a gente possa perder esse medo de formalizar, de viver na clandestinidade? Isso é negativo, porque quando você está no mundo da formalidade, você pode acessar o mercado financeiro através de linha de crédito subsidiadas e outras vantagens, como, por exemplo, ter uma recuperação judicial antes de você entrar em falência. Então, a formalização, a gente verifica no mundo empresarial uma certa fobia do empresariado no que tange a carga tributária. Não, eu vou ficar na informalidade porque se paga muito imposto, a gente tem o chamado custo Brasil, que inviabiliza qualquer atividade. Não é totalmente errado, mas existe forma da gente formalizar o nosso negócio, porque nós temos várias modalidades de sociedades que permitem que a gente viva harmonicamente no mundo econômico da formalidade, vamos colocar desta maneira. Então, está aqui. O que é uma empresa? Bem, olha só, nós já vimos lá, eu estou tirando isso aqui do caput do artigo 966 do Código Civil. Empresa é o quê? Atividade econômica organizada para o quê? Para a produção ou circulação de bens e serviços. Bem, aí vocês perguntarão para mim como que eu vou produzir numa economia, o que eu tenho que fazer, de que eu dependo? Bem, você depende dos fatores de produção. Bem, e o que são os fatores de produção? Eu vou colocar aqui no chat. Eu sei que o pessoal que fez economia comigo, ele sabe exatamente o que é fator de produção para você desencadear
uma atividade econômica organizada. O empresário ele precisa dos fatores de produção, matéria-prima, capital, mão de obra, para que ele possa montar a linha de produção dele. Então, eu vou colocar aqui e vocês nunca mais esquecerão. Quando se falar em fator de produção, a gente vê em várias bibliografias falarem em fator de produção e vários alunos que já estudaram, esqueceram, mas a gente está aqui hoje com o objetivo de resgatar esta memória de vocês no que tange aí ao fator de produção e darmos continuidade à nossa disciplina. Então, está aqui. Eu vou colocar no chat de propósito aqui e vocês não esquecerão mais. Fatores de produção. Nós estamos aqui. Bem, fator de produção. A terra é um fator de produção. A terra é um fator de produção. Tá? A natureza. Nós temos a mão de obra. A mão de obra. A mão de obra é outro fator de produção. É o trabalho. Nós temos aqui o capital. O capital é outro fator de produção. Nós temos aqui também a tecnologia, o conhecimento também é outro fator de produção. E temos também, como outro fator de produção, nós temos a empresariedade. Está aqui. Bem, você vai falar, mas, professor, eu estou achando isso muito infantil. Não, pessoal, não. Quando nós ministramos um curso de introdução à economia, quando nós ministramos curso de direito societário, previamente, para a gente entender a disciplina, todo o contexto, é importante a gente dominar esses conceitos basais, esse fundamento. O que é o fator de produção? Mas que serve a terra numa empresa, professor? Bem, quando você abre uma empresa em Campos ou em outro lugar, você precisa de quê? De um espaço físico para montar o quê? A sua planta industrial, a sua fábrica, a sua atividade econômica. Então, esta terra aqui, ela pode ser um terreno que você vai alugar, que você vai comprar para montar a sua empresa. Muito bem? Você tem aqui a mão de obra. Mão de obra, professor? Pois é. Você vai contratar trabalhadores para a sua empresa, seja para a base operacional, a fábrica, a operação, como para os cargos, meios na parte administrativa, como na diretoria também. Você pode ter diretores contratados, mas também os próprios donos são os diretores. Então, a mão de obra aqui, ela está relacionada à contratação de trabalhadores e de pessoas afins para que você possa ter a sua atividade econômica, a sua atividade empresarial organizada para ofertar bens e serviços ao mercado, atendendo com isso a demanda econômica e social. Muito bem? E temos um outro fator de produção, que é o capital. O capital aqui a gente pode ter, ele pode ser máquinas e equipamentos e também o metal, o dinheiro, o capital social, capital inicial para que você possa abrir a sua atividade econômica, a sua empresa. Ok? Temos também a tecnologia. A tecnologia, ela é relevantíssima.
Sobretudo no mundo de hoje, a tecnologia, nós vivemos numa economia digital, nós temos aqui, né, sobretudo depois da pandemia, houve aí uma antecipação do futuro. Muito, então, hoje, tudo a gente compra pela internet, a maioria das coisas, o e-commerce. Então, a tecnologia, a modernização da fábrica, da sua atividade econômica, ela é mais eficiente a partir do momento que você agrega a sua linha de produção à tecnologia. Muito bem. E, por último, o último fator de produção, nós temos a empresariedade. Empresariedade que seria a capacidade gerencial do empresário de tocar, de organizar esses fatores de produção para maximizar o seu lucro, para maximizar a sua receita operacional. Muito bem? Então, guardem essas 5 palavrinhas, esses fatores de produção, que a gente vai falar neles sempre. Porque no momento em que eu falo em fatores de produção, no momento em que vocês lerem na bibliografia o fator de acordo com o fator de produção, vocês já vão associar, vocês já vão se remeter a essas 5 palavrinhas aqui, a esses 5 fatores. Ok? Então, está aqui. Então, está aqui. A empresa é o quê? Repetindo, é atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Está aqui. Então, vamos lá. E o que seria efetivamente estabelecimento? Eu estou falando sobre os 3 institutos que foi tirado do Códice Civile, do Código Civil Italiano, e agregado ao Código Civil de 2002 brasileiro, onde revogou-se a primeira parte do Código Comercial. Então, esse é mais um instituto. A gente falou sobre empresário, a empresa, agora a gente vai falar sobre o que é estabelecimento. Muito bem? Então, vamos ver agora o que seria efetivamente estabelecimento. Está aqui. Então, pessoal, essa noção de organização, ela está muito ligada, né, a estabelecimento. O que seria efetivamente um estabelecimento empresarial? Via de regra, é onde você vai configurar, onde você vai montar a sua estrutura de produção, seria ali o seu QG, a sua base, onde está ali montada toda a sua estrutura econômica e financeira para que você possa desencadear o seu processo de produção. Então, estabelecimento é onde você estabelece a sua atividade econômica para que você possa, através da organização dos fatores de produção, uma mixagem, você possa maximizar o seu lucro, para que você possa maximizar a sua receita operacional e ter, obviamente, sucesso na sua atividade econômica, na sua empresa. Então, está aí, estabelecimento. Dessa forma, a noção de organização está o quê? Diretamente relacionada ao estabelecimento, que, por sua vez, faz-se necessário para a configuração da empresa. Você pode se estabelecer. Inclusive, pessoal, hoje a gente já tem empresas que estão estabelecidas aonde? Estão estabelecidas na internet.
Ela não precisa estar em uma área física. Você tem várias empresas que estão aí, essas lojas chinesas que estão vendendo aí, estão aí massacrando o comércio no Brasil, elas estão estabelecidas na China, é verdade, mas muitas delas estão o quê? Estão aí na internet. Você tem muito mal o quê? Um escritório e a linha de produção está na China, porque nós sabemos muito bem que a base industrial do mundo ela é na China ainda, ok? Com essa globalização, tá? Os Estados Unidos ficaram com a pesquisa, o conhecimento e a base industrial ficou na China. Então, nós temos aí a linha de produção estabelecida lá, temos empresas estabelecidas somente na internet. Então, hoje, a economia mundial ela está muito diversificada. Então, a questão sobre o estabelecimento comercial ela está muito subjetivada, vamos colocar dessa maneira, em função de um importante fator de produção que nós falamos agora, que é a tecnologia. Nós falamos que, com a pandemia, o futuro foi antecipado. E hoje se vive isso numa economia digital, indústria 4.0, indústria de alta tecnologia, e se fala-se muito em Big Techs, que é Google, é o Facebook, o Instagram, o Twitter, e tem esse maluco beleza aí, que é o Elon Musk, o dono do Twitter, o cara é dono da Space Fox, ele faz carro elétrico, ele faz foguete, ele tem o Twitter. Então, a gente está verificando uma revolução, uma nova revolução, e essa nova revolução, obviamente que as empresas, as atividades econômicas, elas têm que ter o quê? O seu estabelecimento para que você possa montar a sua base operacional e econômica. Muito bem? Reiterando, para que você possa ter sucesso através da lucratividade. Ninguém coloca a empresa para fazer caridade. A empresa, obviamente, você tem que ter, você objetiva lucro. Tá ok? Então, estamos aí. Vamos para a próxima aqui. Então, estabelecimento já está definido aí, dos 3 institutos que foi trazido. Então, pessoal, pode-se dizer que o empresário, ele o quê? Exerce a empresa através do estabelecimento. Então, o empresário, ele exerce o quê? A atividade econômica através do estabelecimento. Como nós falamos, dentro desse contexto de globalização, desse contexto de mundialização da economia, você tem vários estabelecimentos hoje que estão na internet, que estão no mundo digital. Não precisa estar efetivamente numa base física concreta, tá certo? Então, quando nós falamos sobre o fator de produção à terra, naquele momento ali, naquela visão mais antiga de que, quando você vai montar uma empresa, a primeira coisa que você se preocupa é onde será instalada as suas empresas, para que você possa implementar os fatores de produção, para que você, enquanto dono da atividade econômica, possa contratar os fatores de produção para que você possa fabricar o seu bem ou o seu serviço. Muito bem? Então, é isso que está dado aí. Então, aqui, reiterando, o empresário exerce a sua atividade econômica por intermédio de quê?
por intermédio do estabelecimento. Então, aí nós temos exceções ao conceito de empresa. Inclusive, a gente viu isso muito rápido, semana passada, porque eu disse na semana passada que não era aula, era apenas uma abordagem, e eu tinha uma... E Cecília ainda tinha falado para a gente que a aula era de 1 hora, aquela coisa toda, a gente estava ainda meio dúbio no que tange aí a nossa disciplina, ok? Porque muda toda hora, né? E isso é importante. A mudança sempre é importante. Eu sou defensor das mudanças, tá certo? Mas ela deixa a gente um pouco tonto. Mas não tem problema. Agora a gente já se situou e já se organizou para que a gente possa ministrar esta disciplina para vocês. Então, exceções ao conceito de empresa, que nós veremos agora, que está aqui, que fala-se na caracterização de empresário. Muito bem, a lei faz algumas exceções, ok? Então, a gente vai verificar essas exceções que estão, obviamente, consagrada, contemplada lá no Código Civil, que é a Lei 10.516, muito bem? É o novo Código Civil aí. Vamos ver aqui agora, está aqui. Bem, nós temos como exceção o produtor rural, exceção ao produtor rural, que seria uma exceção ao aspecto empresarial, ao aspecto da empresa. Bem, devido ao quê? Devido às suas peculiaridades. A atividade produtor rural, né? O empresário somente será equiparado ao empresário regular quando. Então, você tem uma atividade, você é produtor rural, você tira leite, você tem cana, você vende hortaliças, mas você ainda não é empresário. Você tem atividade rural, você tem aí o seu CPF e tal, mas você não é um empresário formal. Por que eu estou ressaltando isso? Qual é a vantagem de você formalizar, ser um empresário formal? Porque você tem vantagens. Eu diria que uma das vantagens é a gente ter o direito à recuperação judicial. Vocês vão ver que a recuperação judicial não é um castigo. Eu diria que a recuperação judicial é um CTI antes de ser decretada a morte da empresa. A morte seria a falência. Então, o legislador permitiu o empresário, antes de morrer, ir para o CTI. Metaforicamente falando, esse CTI é a recuperação judicial. E só goza desse privilégio, ou prerrogativa, vamos colocar assim, se você tiver formalizado com registro na junta comercial. Você vai ver aí. E essa parte de falência e de recuperação judicial, a gente vai ministrar essa parte numa aula exclusiva. Eu estou apenas antecipando aqui o fato, ok? Mas é uma aula exclusiva, é uma aula muito interessante para vocês verificarem. A gente tem aí essa questão sobre as lojas americanas que pediram, né, recuperação judicial, esse escândalo do mundo capitalista brasileiro, ok? E a gente vai a miúde conversando sobre. Então, veremos aqui. Bem, se optar pelo registro público de empresas mercantil a cargo das juntas comerciais. Então, o produtor rural, ele, em tese, ele não é empresário. Ele vai ser equiparado
a empresário a partir do momento em que ele faz o registro dele lá na junta comercial, lá no registro público de empresas mercantis. Aí ele vai estar aí assinando, eu diria, uma certidão, né, para que ele possa se robustecer do ponto de vista jurídico e gozar de algumas prerrogativas que a lei faculta. Muito bem? Está aí. Então, nós temos aqui uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão no que tange aí a essa questão do produtor rural, do empresário rural, em qual momento que ele se transforma em empresário rural, é uma decisão superior e é importante a gente trazer à baila para que vocês fiquem afiados nessa parte jurídica para um melhor entendimento nessa questão aí. Nós temos aí, então, temos aqui, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Então, a decisão do ministro Salomão, e está aí, dado. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o quê? O transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com efeito constitutivo de equipará-lo para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Olha só, pessoal, o que está dizendo um ministro aqui é que o registro é facultativo. O fato do registro ser facultativo não quer dizer que o produtor rural não esteja submetido ao ordenamento jurídico pátrio. Ele está submetido, sim, não ao Código Comercial, não à parte do Código Civil relativamente à teoria da nova empresa, mas ele está submetido à legislação do Código Civil. É o que ele está dizendo aqui, ok? O fato de você, do produtor rural, optar por ser empresário, apenas faz o quê? Apenas o transfere do regime de Código Civil para o regime empresarial. Muito bem? Então, é o que está dizendo. Não quer dizer que o produtor ele está na informalidade, não. Ele está sujeito ao regime do Código Civil. E esse registro faz apenas uma mutação, uma transferência de postura, de posição, de condição, muito bem, para que ele possa fruir na sua atividade econômica. Fluir e fruir, né? Bem, então, esse registro, pessoal, nós temos aí, em se tratando, né, ele tem um efeito ex tunc. O efeito ex tunc é o efeito retroativo. Então, desde o momento que você era produtor rural, há 10 anos atrás, se você se constituir agora na condição de empresa, essa cobertura jurídica, esse lastro jurídico, ele retroage. Vai lá 10 anos atrás, momento no qual você virou um produtor rural, você começou a vender a sua mercadoria produzida na propriedade. Então, tá aí. Ela tem efeito ex tunc, pois a condição regular de empresário, o quê?
já existia antes mesmo do registro lá na junta comercial, ok? Então, é isso que está dizendo a decisão do ministro aqui. Agora, no caso, por exemplo, do empresário comum, ok? O registro ele é ex nunc, é para frente. Os efeitos são o quê? Efeitos são prospectivos, é para frente. Então, no caso do empresário comum, se você faz o registro hoje, os efeitos jurídicos é a partir de, é para frente, ex nunc. É o contrário senso do produtor rural, que ele sofre uma retroação. Ok? Então, está dizendo aqui, já o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos o quê? Prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. Então, quando nós lemos lá atrás que empresário, que atividade empresarial, ela é exercida como? De forma profissional. Nesta palavra profissional, eu estou dizendo, o legislador está dizendo, que é de capital relevância você cumprir todos os requisitos legais para que você exerça atividade com a roupagem de profissionalismo. Muito bem? Para que você possa organizar os fatores de produção, ser eficiente na labuta, na produção, para que você possa obter êxito na sua atividade empresarial, utilizando o fator de produção empresariedade, que eu disse que empresariedade é a capacidade gerencial que tem o empresário de fazer a mixagem, a mistura desses fatores de produção para que ele possa fluir dentro do mercado, dentro da economia brasileira, dentro do sistema econômico. Ok? Lucas, quer falar? Fala, Lucas. Professor, é que eu não entendi muito bem, porque eu aprendi que o registro na respectiva junta comercial, ele tem uma ação declaratória e não constitutiva. Isto é, ele não forma o empresário em si, ele apenas declara a capacidade como empresário. Então, a gente tem uma classificação de empresário irregular, que é justamente aquele que não está dentro, né, dessa regularidade, que não está registrado a respectiva junta. Então, eu não entendo como que... Eu não entendi muito bem por que é ex nunc e não ex tunc. Bem, essa aí é uma decisão do ministro. E você colocou aqui que o empresário irregular. Bem, empresário irregular, ele não está exercendo o quê? A atividade econômica dele de forma o quê? Profissional. Ele está na... Eu vou usar até uma palavra mais pesada. Ele está na clandestinidade ou na informalidade, porque empresário, segundo o Código Civil, ele tem que estar constituído aonde? Ele tem que estar registrado com seu capital social, registrado aonde? Na junta comercial. Muito bem? Para que ele possa gozar das prerrogativas que a legislação do país ela oferece às atividades econômicas. Então, nós temos que tomar cuidado com a palavra empresário irregular, porque pode ser um eufemismo de informalidade. Irregular pode ser um eufemismo de clandestinidade.
Muito bem? Entendeu? Agora, dentro do que você colocou, nós temos aqui, tá certo? A sua dúvida foi em relação ao ato constitutivo sendo o efeito constitutivo. Esse efeito, ô Lucas, constitutivo, tá? Ele quer dizer que a legislação, os efeitos jurídicos de benefícios, eles são acobertados até ao nascedouro de quando surgiu a figura do produtor rural. Ele está falando aqui de um caso de exceção. Muito bem? Ele fala só nos casos de atividade rural que não tiveram realizados ainda os seus respectivos registros. Então, no momento em que você faz a legalização, aliás, o registro, você tem um efeito constitutivo ex tunc. A legislação, se tiver algum benefício, ele será retroativo ao dia que aquela condição de produtor rural ela nasceu. Me fiz entender ou não, Lucas? Hein, Lucas? Lucas Camacho. Fez sim, entendi. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com esse eufemismo. Empresário irregular. Bem, empresário regular, ele está à margem da lei. Ele seria o clandestino. Eu poderia, bem, irregular, eu poderia substituir por clandestino, por informal. Ok? Então, é essa grande questão. O que dá robustez jurídica, dá a ele, né, uma roupagem jurídica, é o registro, tá certo? É o registro do contrato social, se for uma sociedade anônima, é um estatuto social, a gente vai ver isso aí apartadamente, o que é um estatuto social, o que é um contrato social, para que vocês possam, né, de forma devagar, tá certo? Não adianta a gente correr, não, porque nós temos bastante tempo. Eu falei isso com Maria Cecília. Aqui não seria uma aula fast food, não. Tá? Aqui você vai sentar à mesa, vai jantar numa boa. Se quiser um vinho, é só pedir, tá certo? Porque é devagar que a gente vai atingir o nosso objetivo, tá? Sem fast food. Então, tá aí. Nós falamos aqui. Bem, agora, Lucas, você que é o cara aí, é o orador oficial da turma, nós vamos nos debruçar agora na fundamentação legal do nosso Código Civil, que fala sobre a teoria da nova empresa, tá certo? Então, por gentileza, fique à vontade e leia para os seus colegas aí, tá? O artigo 966, 967, 968, 970 e 971, para que a gente possa finalizar a aula 1 e adentrar na aula 2. Por gentileza, meu amigo Lucas. Certo, professor. O 968 é só o caput ou os incisos também? Não fica muito grande. A gente vai ver alguns incisos aqui, tá? Então, leia para mim, por gentileza. Leia de novo, obviamente, o 966, por gentileza. Tá. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, Leia o parágrafo único. Oi? Leia o Parágrafo parágrafo único. também. Fala aí. Tá. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Muito bem. A gente vai ver esse parágrafo único na aula 2, tá? Mas eu adianto aqui para vocês
seria uma sociedade, por exemplo, né, de médicos, de advogados, que não é considerado como e que tenha cunho empresarial, ok? Então, eu dei agora esse espólio aqui, espólio, tá? E a gente vai ver na aula 2 mais devagar, onde a gente vai citar as espécies de sociedade para depois, na aula 3, a gente aprofundar em cada sociedade, seja limitada, unipessoal, seja no MEI, uma sociedade. É uma aula para cada modalidade dessa aí. O artigo 967, por gentileza, Lucas Camacho. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Muito bem, Lucas. Aí, meu amigo, exatamente o que está falando a legislação. Aí você colocou, não estou aqui te perseguindo, não, fica à vontade, né? Então, você colocou o empresário irregular, né? Então, aqui diz que é obrigatório a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de quê? Da sua atividade econômica. Então, é obrigatório, não é facultativo, como é no caso do produtor rural, tá certo? Aqui não, aqui o legislador pátrio, ele não deu, não foi assim, ele foi objetivo e usou o verbo de uma forma taxativa. É obrigatório, tá certo? Então, está aí. Então, não vamos, se quisermos abrir uma empresa, tal, nós temos que ter registro. Caso contrário, nós não seremos considerados empresários. Ok? Por gentileza, artigo 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha. Aí, de forma resumidamente, no inciso 1 é a qualificação do empresário. No inciso 2... Esse aí não precisa ler, não, porque depois a gente vai a miúde nessa parte, é muita coisa. São coisas que a gente vai ver a partir do momento que a gente começar a ver a cada modalidade de empresas, vamos caracterizá-las, muito bem? Lê para a gente o 970, por favor, Lucas. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Exatamente, é o que nós colocamos ali, né? Então, você vai ter, de certa forma, se você for um pequeno empresário, você for um produtor rural, uma vantagem do produtor rural, que a gente estava até discutindo aqui, esse efeito constitutivo, o quê? Ex tunc. É uma prerrogativa, é uma vantagem que a legislação está dando. Ao contrário, o senso do empresário, cujo efeito é para frente, é ex nunc. Muito bem? Então, aqui a gente já viu na decisão do ministro Salomão que já tem ali constituído uma vantagem, ok? Então, é o que está falando aqui o artigo 970. E o 971? O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito ao registro. Muito bem. Então, aqui está falando sobre a questão do produtor rural, tá certo? Que ele, né, a partir do momento que ele tem o seu registro na junta comercial, ele está aí equiparado, ele está sendo considerado empresário. Então, pessoal, a gente encerraria
a nossa primeira aula sobre direito societário. Muito bem? Eu perguntaria a vocês, para a gente começar na aula 2, alguma dúvida sobre essa aula? Vocês querem que eu volte lá no início para a gente ver de novo o conceito, o que são fatores de produção? É relevantíssimo o fator de produção para que a gente possa aí amarrar, tá certo? Essa questão sobre o direito empresarial, tá certo? Então, aí nós temos aí... Vocês fiquem à vontade para se posicionarem, se quiserem aí. Okay. Fala, Rodrigo. Está sem dúvida, meu amigo? Até agora, tá beleza. Então, vamos para a aula 2 aí, para a gente tocar o nosso barco, que a nossa matéria é uma matéria que eu diria que é uma matéria vasta. Ok? Então, vamos Professor, lá. Oi. o senhor vai colocar esse arquivo lá no grupo? No grupo, olha só, eu estou na Ou no AVA, internet. vai ser? Eu vou colocar no AVA, porque eu vou Tá bom. salvar no meu HD e boto lá no AVA. Eu posso botar também amanhã no grupo, sem problema nenhum. Tá bom, é porque eu gosto de copiar. Aí. Eu sei, mas eu quero saber se a aula está muito rápida, eu posso ir mais Não, devagar. tá boa. O Tá ritmo tá boa, bom, tá né? bom. Tá. Porque de vez em quando a gente se empolga, embala, tá certo? Então, se estiver correndo muito, pede para eu segurar aí o tchan, que a gente segura. Tá bom? Então, vamos para lá. Então, eu aqui vou cancelar essa gravação, porque essa gravação aqui ela é atinente apenas à aula 1. Senão fica muito grande. Então, a gente vai aqui encerrar a aula 1 e eu boto lá no AVA também, ok? Para a gravação, porque a gente tem que